Olá pessoal, esse é o Lucazinho Drywall Basicão, o curso de drywall online grátis aqui do canal Lucazinho Filme. Essa é a aula 28. Só para lembrar aí, na aula 26 e aula 27, eu passei para vocês aí os procedimentos de riscar o perímetro do forro e os procedimentos de instalação da cantoneira 2530 e da tabica. E nessa aula 28 aqui eu vou passar para vocês aí a diagramação dos reguladores, dos tirantes e das canaletas. A diagramação para um forro com cantoneira e também para um forro de tabica. Acompanha aí que vocês vão entender. Então tá aí pessoal, eu coloquei toda a estruturação no chão para facilitar aí o aprendizado e as filmagens. Então é como se toda essa estruturação tivesse presa lá no teto para a gente fazer o forro. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o tirante. Essa peça aqui que a gente vai fazer a fixação do tirante na laje com a bucha 8 mm e com o parafuso e a arruela. Depois que você colocou a bucha lá na laje, a gente vai colocar o parafuso com a arruela. É muito importante usar a arruela para não ter perigo de escapar. E você vai ter aí o seu tirante fixado na laje. Outra coisa aqui, o regulador logo abaixo, encaixado na canaleta. Esse é o regulador padrão, é o regulador aí que a gente mais usa. E nós temos também o outro modelo de regulador menor, que é o regulador anão, que é para a gente fazer aí serviços de rebaixo bem curto. E outra coisa que eu quero falar é que você pode fazer a fixação do tirante usando aí ferramentas de fixação a pólvora ou fixação a gás. Mas é muito importante aí para você que vai usar esse tipo de equipamento seguir as orientações e o treinamento aí do fabricante desse tipo de ferramenta. Você não pode usar a fixação a pólvora em todas as situações, de qualquer forma. Aí você deve seguir aí as orientações do fabricante, o treinamento, para poder estar usando aí uma fixação a pólvora ou a gás. Bom, agora vamos começar a falar aí sobre a diagramação da estrutura de um forro drywall. Só para lembrar aí o pessoal que o foco do basicão é passar aí o forro estruturado drywall padrão, que é o forro aí mais usado. Foi como eu falei na aula 23, é o forro mais usado aí, mais feito aí na prestação de serviço, é o forro mais feito aí em todos os lugares, que é o forro estruturado drywall com espaçamento de 60 centímetros e chapeamento simples. Eu estou falando isso porque existem outros tipos de forro, tá? Até com distanciamento de 40 centímetros entre as canaletas, chapeamento duplo. Mas aqui o basicão tá passando para vocês o forro mais usado aí, o forro padrão, que é o forro com espaçamento de 60 centímetros. Então vamos começar aí as explicações de como funciona a diagramação de um forro. Você pode notar aí o sentido das canaletas. As canaletas estão paralelas com a janela, mas esse sentido é livre. As canaletas poderiam estar paralelas com a parede do fundo lá. O sentido das canaletas é livre. Geralmente o instalador vai escolher o sentido que mais facilita a sua instalação, levando em conta aí que o perfil é vendido com 3 metros. Então pode ser que ele vai escolher um sentido que não vai precisar fazer emenda, mas nem sempre o sentido das canaletas é livre. Pode ser que o seu projeto elétrico vai querer instalar luminárias, aquelas luminárias compridas, estilo comercial, num sentido já pré-definido. Então o instalador de drywall vai ter que puxar as canaletas no mesmo sentido das luminárias para não cruzar um ferro com a luminária. Se o eletricista quer a luminária nesse sentido, então as canaletas também ficam nesse sentido para ele ter aí o vão para poder instalar a luminária comprida aí. Geralmente são luminárias comerciais. Então primeiro a gente vai falar do forro com cantoneira 2530. Depois que você instalou a cantoneira 2530 em todo o perímetro do seu ambiente, você vai começar a instalar os tirantes, reguladores e as canaletas. Quando o forro usa a cantoneira 2530, a primeira canaleta sai a 60 centímetros da parede. Você vai escolher o sentido das canaletas e a primeira sai a 60 centímetros da parede. E assim, sucessivamente, sempre 60 centímetros de uma canaleta para outra.
no caso aqui, a última canaleta lá, ela foi colocada a 60 centímetros dessa e ela ficou menos de 60 centímetros daquela parede. Então, tudo bem, ficou menos lá, não vai dar problema nenhum. E com relação aos reguladores e tirantes, eu vou mostrar mais de perto lá. Mostrando agora aqui os tirantes e reguladores. Quando o forro usa cantoneira 2530, o primeiro regulador com tirante fica a 60 da parede. E depois, o próximo tirante, na linha da canaleta, fica a 1 metro de distância. O máximo permitido é 1,20 m, mas eu sempre faço a 1 metro. Então, recapitulando, o primeiro a 60 da parede e o próximo a 1 metro. E depois sempre 1 metro. O próximo aqui a 1 metro também. Perceba que o primeiro tirante sai a 60 centímetros da parede, ou seja, esse espaço aqui, esse peso aqui, quem vai segurar é a cantoneira 2530. A cantoneira 2530 tem capacidade para suportar esse peso aqui de 60 centímetros. Para daí, a partir daqui, o peso vai ser segurado pelo tirante. E assim sucessivamente. E agora vamos mostrar aqui como é a diagramação de uma estrutura para um forro com tabica no perímetro. E eu falei para vocês lá que a cantoneira 2530 ela suporta o peso dos 60 centímetros de distância que fica o tirante. E eu falei aquilo justamente porque para explicar para vocês que a tabica não suporta aquele peso. A tabica não foi feita para segurar nenhum peso do forro. A tabica só existe para gabaritar o forro, criar o efeito flutuante e também como junta de dilatação aí para forros de médio e grande porte. É por isso que a diagramação da estrutura do forro tabica é diferente da estruturação do forro cantoneira. E a diferença está exatamente aqui. Eu vou passar para vocês aí o passo a passo aí qual é a diferença. Como eu falei para vocês que quando a gente tem tabica no perímetro, a tabica não suporta o peso do forro, a gente não pode jogar peso do forro na tabica, então a primeira canaleta sai a 15 centímetros da tabica. Você vai ter a tabica aqui no perímetro e você vai ter uma canaleta a 15 centímetros só para segurar o peso do forro. Essa canaleta vai ser colocada aqui só para não deixar nenhum peso cair sobre a tabica. E depois, a próxima canaleta, essa sim vai entrar no cálculo aí de chapeamento. Essa canaleta vai estar a 60 centímetros da tabica. 60 centímetros. Então a primeira é a 15 centímetros da tabica só para segurar o peso. E a segunda tabica fica exatamente o eixo aqui a 60 centímetros da tabica. Para entrar aí no cálculo de chapeamento, a chapa tem 1,80 m, a gente vai colocar a chapa perpendicular, a chapa será parafusada em todas as canaletas e entrará no cálculo aí 60, 1,20, 1,80. E com relação aos tirantes e reguladores, no sentido da canaleta, o primeiro tirante fica a 15 centímetros da tabica. E depois o cálculo é normal, o próximo tirante é a 1 metro na mesma linha da canaleta. 1 metro e 1 metro. Então com essa regra aí de colocar uma canaleta a 15 centímetros e o primeiro tirante na linha da canaleta também a 15 centímetros, a gente não coloca nenhum peso para tabica suportar. A tabica fica sendo só o elemento para gabaritar o forro, fazer o efeito flutuante e no caso aí servir também como junta de dilatação. Então essa é a diferença aí na diagramação da estrutura de um forro cantoneira para um forro tabica. Infelizmente aí muitos instaladores fazem no forro tabica a mesma diagramação do forro cantoneira, deixando o mesmo espaçamento, acreditando que a tabica pode suportar. E muita gente aí faz e fala que não acontece nada, mas na realidade
não está cumprindo aí as normas de montagem, né? É uma regra de montagem essa questão que eu falei aí dos 15 centímetros em todo o perímetro para não deixar nenhum peso cair sobre a tabica. Inclusive tem até tutoriais na internet ensinando a fazer a estruturação do forro com tabica de forma errada, né? Sem atender essa norma aí que eu passei, tá? Dos 15 centímetros, tanto no sentido da canaleta quanto no sentido aqui dos tirantes encaixados na canaleta. Outra dúvida aí do pessoal é quando depois que você montou toda a estrutura, se você deve prender a canaleta na cantoneira ou se você deve prender a canaleta na tabica. Eu vejo até pessoas aí que montam a estrutura e aqui no encontro da canaleta com a cantoneira colocam um parafuso brocante metal-metal. A questão é o seguinte, pessoal, não precisa prender. Você só precisa deixar no mesmo nível aqui, que nós vamos ter uma aula aí de nivelamento de forro. Você pode deixar solto aqui, como você está vendo, apenas no mesmo nível. Quem vai fazer todo o serviço aí de segurar o peso são os tirantes. E quando a gente chapear, fizer o chapeamento, todo o conjunto se trava, todo o conjunto se gabarita. É até legal você deixar solto aqui, não colocar o parafusinho prendendo aqui. É até bom você deixar solto aqui, porque aí essa estrutura vai estar pendurada, você vai ter um joguinho aqui. Você vai ter um joguinho aqui para chapear bem no eixo da canaleta quando você vier vindo com a chapa. Eu mesmo nunca prendi aqui, sempre deixei solto aqui. Não precisa prender com parafuso, pode deixar solto. E voltando naquele assunto lá do sentido das canaletas, que eu falei que é livre, eu falei também da questão das luminárias. Quando você for fazer um forro de drywall estruturado numa laje pré-fabricada, aí no caso não vai ser livre. Você vai ter que colocar as canaletas na perpendicular com as vigotas do seu forro pré-fabricado. Ou seja, você vai colocar as canaletas em cruz com as vigotas, porque daí você vai fixar os tirantes nas vigotas da sua laje pré-fabricada. E geralmente quando a laje é pré-fabricada, a gente vai instalar um tirante numa vigota, pular outra vigota e já instalar o tirante na outra vigota. Lembrando que o máximo de distância entre um regulador e outro na mesma canaleta, o máximo é 1,20. Mas menos você pode fazer, você só não pode fazer mais. Mas uma distância menor você pode fazer a que você quiser. E é isso aí, pessoal. Todas essas regras, medidas são normatizadas. Você tem que seguir à risca essas normas que eu passei para você ter segurança e qualidade aí no seu forro, tá? Você não deve deixar de cumprir nenhuma regra. Forro é coisa séria. Então, para quem chegou aí até o final da aula, coloca aí hashtag forro de drywall é coisa séria, porque a gente não pode deixar de cumprir nenhuma norma aí, nenhuma regra que foi estabelecida para segurança e qualidade do forro. Eu já falei várias vezes aí, o forro mal feito pode cair. Então tem que respeitar aí a diagramação, as medidas que eu passei, que são todas regras aí estabelecidas e estudadas, que dão segurança aí ao forro estruturado de drywall. E essa foi a aula 28 com as diferenças aí da diagramação para um forro cantoneira ou um forro tabica. Se gostou do vídeo, deixa um like aí para ajudar o canal, para ajudar o projeto. E a todos aí um forte abraço, muito obrigado e fique com Deus.